No vídeo de hoje, dois assuntos. O Flamengo de Tite avança, retrocede, melhora, piora, anda uma casinha, volta uma casinha. O que está acontecendo? Classificou contra o Amazonas, ok, mas o desempenho em Manaus... Segundo tema, Estevão do Chelsea. Como assim? Estevão está fazendo uma loucura? Que venda é essa? Calma. Like no vídeo, se inscreva, ative o sininho, vem com a gente rumo a 200 mil inscritos por aqui. Falando em Palmeiras, hoje, Palmeiras e Botafogo, Copa do Brasil, larguei vitória do Verdão, meu palpite dentro do Aposta Ganha, link no comentário fixado desse vídeo. Vai lá fazer sua fezinha, mas ó, com responsabilidade, você que tem mais de 18 anos. Segundo recado, mais de 65% das vagas para o workshop sobre narração esportiva já preenchidas. Então corre, aproveita o segundo lote que ainda é promocional. Você pode parcelar em 12 vezes. O link está na descrição do vídeo. Se você quer narrar futebol, se você está começando na profissão, não pode deixar de participar desse workshop. Vamos falar tudo sobre narração esportiva, técnicas de narração, preparação, segredos, vamos avaliar o mercado e no final você vai poder bater um papo diretamente comigo, cada um dos participantes. Link na descrição do vídeo, o workshop é no dia 8 de junho, vagas acabando, eu se fosse você já garantia logo. Bom, Flamengo de Tite, ontem eu narrei esse jogo no YouTube da TNT Sports. Eu não vi mais nada da Copa do Brasil ontem com atenção. Eu narrei esse jogo, me preparei para o jogo, então obviamente... Fiquei sabendo das classificações do Corinthians, do Botafogo, do Fluminense, mas quando você narra um jogo, você fica muito focado nesse jogo, então é disso que eu quero falar hoje. Primeiro de tudo, ambiente. O Flamengo tem uma torcida nacional e essa torcida, num país como o nosso, ela muitas vezes tem comportamentos diferentes quando você vê estado por estado. Então tem torcedor que é mais exigente. Principalmente aquele torcedor que está mais próximo, principalmente o torcedor do Rio de Janeiro. Tem torcedor que por receber menos o seu time, por ver menos o Flamengo jogar por lá, acho que tá uma sujeirinha aqui, né? Poeirinhas. O torcedor que vê menos o Flamengo jogar por lá, esse torcedor, ele costuma ser mais receptivo, ele acompanha as crises, mas com uma certa distância. Então, por exemplo, o Gabigol foi muito aplaudido, muito ovacionado quando chegou lá, as crianças em cima do Gabigol, adultos e tal, mas ao mesmo tempo tinha a faixa do estádio cutucando o Gabigol. Então, assim, era um misto, né? O ingresso estava muito caro, mais de 10 mil não pagantes, até vaiaram, né, na hora que saiu a divulgação do público, enfim. Mas o Flamengo está convivendo, e acho que o jogo da próxima terça-feira ele tem um risco elevadíssimo nesse aspecto, um momento de cobrança alta. E são vários os aspectos, tá? É cobrança na comissão técnica, é cobrança por um coletivo que não vem funcionando, é cobrança em alguns nomes, por exemplo, o Gabigol, por exemplo, o próprio Tite. Então, é agora a possibilidade da perda do Fabrício Bruno por um valor excepcional. Você compra o cara como negócio, se você compra o jogador por 15 milhões de reais, menos de 2 anos depois, você vende esse cara por 80 milhões de reais, maravilhoso. Mas haverá um prejuízo técnico, inegável. O Flamengo, por exemplo, se ressentiu muito quando da venda do João Gomes. E o Fabrício Bruno foi um cara que se consolidou nessa zaga, cresceu demais, se firmou no time e estaria prestes a sair para o West Ham da Inglaterra. A atuação do time, pobre. Eu não vou deixar de levar em consideração fatores como logística, distância, calor. O jogo começou com 29 graus de temperatura às 8h30 da noite, hora local. É complicado. O Santos, por exemplo, sofreu com o calor. Quem esteve lá, tenho amigos que foram para Manaus assistir o jogo e falaram, cara, é surreal, imagino para quem estava lá dentro. Porém, nós estamos falando do maior orçamento do continente. Nós não estamos falando só do melhor e mais caro elenco do Brasil. É da América do Sul, ok? E estamos falando de um time que acabou de chegar da Série C para a Série B. Um time que, aliás, em 6 rodadas da Série B só tem uma vitória, justamente contra o Santos. Num ponto totalmente fora da curva do que tem sido a campanha do Santos na Série B. Um time que, nos últimos 11 jogos, se você somar todas as ocasiões, todas as competições, só ganhou esse jogo do Santos. Uma vitória nos últimos 11. E esse time deu trabalho para o Flamengo ontem. A verdade é que, no Maracanã, o Flamengo faz o gol com o Pedro com meia hora de jogo, o jogo acaba. O Flamengo não faz mais nada,
Mas o Amazonas também não. Aliás, no final do jogo, o Amazonas estava satisfeitíssimo de levar 1-0 para casa, para chegar minimamente vivo para o segundo jogo. Ontem foi diferente. Ontem o Amazonas incomodou. O Amazonas, pelo lado direito da defesa do Flamengo, deu muito trabalho, muito trabalho. O Varela tomou baile lá do ponto esquerdo do Amazonas. O Gerson, quando caía por ali, era driblado também. O Fabrício Bruno, quando tentava ajudar na cobertura, sofria também. O Amazonas teve oportunidades. E aí no segundo tempo entra um outro ponta pela direita, que é o Enio, e também começa a rabiscar, e por ali sai uma chance onde quase o Amazonas faz o gol no segundo tempo. Então o Amazonas não teve assim, você não vai dizer que foi um bombardeio para cima do Matheus Cunha, mas o Amazonas chegou. O Flamengo deu muitos espaços, e aí é um ponto que a gente tem que tratar do trabalho do Tite. Um trabalho que começou em outubro no ano passado, outubro para novembro do ano passado. E aí, meu amigo, você não pode chegar em maio com 7, 8 meses desse trabalho e ver um Flamengo tão descompactado em campo, tão desorganizado em campo. A quantidade de espaços que o Flamengo cede, aí é um problema ofensivo e defensivo, porque o Flamengo não tem seus jogadores aproximados para a construção das jogadas, para a circulação de bola. Aí o que o Flamengo depende? Às vezes um cruzamento, como veio um cruzamento da direita para a cabeçada do Ayrton Lucas, ou um chute de fora da área do De La Cruz, que foi no travessão no primeiro tempo. Às vezes o De La Cruz tendo que dar uns passinhos para trás, porque o time não cria, o time não tem lucidez, o time não tem compactação. Aí ou é o De La Cruz dando a porrada de fora da área, ou como ele fez em Bragança, dando 2 passinhos para trás para fazer um lançamento para alguém. Quando esse lançamento não vem dos zagueiros. Galera, esse é o Flamengo no ano. Isso é pouquíssimo para o material que tem e para o treinador que tem. Pouquíssimo. O 2024 do Flamengo, vamos falar a verdade. E a gente está batendo nisso aqui e o tom vai subindo porque à medida que a temporada vai avançando, os erros vão ficando mais evidentes. O Flamengo 2024 é muito ruim. Pelo que pode ser. Claro, né? Ainda mal, ele é muito melhor que várias equipes na Série A, porque ele tem muito talento, ele tem muita qualidade. Mas o trabalho desse ano é ruim do Tite. Não é nem regular, ele é ruim. Porque se tira muito pouco do que esse time pode oferecer. E em termos táticos, esse Flamengo não é uma equipe sólida. Definitivamente. O jogo de ontem nos mostrou de novo isso. É mais uma atuação, claro. Aí quando você não tem uma Arrascaeta inspirado, faz falta, sem dúvida. Isso é um ponto pra gente. Quando você não tem um De La Cruz 100%, faz falta. O De La Cruz saiu ontem, bolsinha de gelo no joelho, meu Deus do céu, ruim com ele, pior sem ele. Mas o Flamengo não pode depender só disso. A estrutura, o desenho, a espinha do Flamengo não pode depender só de uma noite boa do Arrascaeta, uma noite boa do De La Cruz. A ideia de jogo precisa passar por eles, mas não pode ser só eles. Não pode ser só uma dependência deles. Então você tem um Flamengo com pouca lucidez. Quando o De La Cruz e o Arrascaeta não tiram o coelho da cartola, esquece. E ontem o Serafim, como eu já disse aqui, bailou. Matheus Serafim, ponta lá do Amazonas, bailou pelo lado direito da defesa do Flamengo. Fez o que? Teve um lance no segundo tempo que ele deixou o Varela, coitado, no chão. O Varela desmontou, desmanchou. Lembrei do Boateng lá contra o Messi, que, sabe, desliga a Matrix. O cara, foi isso. E o Flamengo flertou com o perigo de tomar um gol e a coisa ir para os pênaltis e dar uma descambada, cara. E assim, e o Flamengo fazendo faltas. Foram, no primeiro tempo, só para você ter uma ideia, foram 11 faltas do Flamengo cometidas no primeiro tempo. 11 faltas. E o juiz demorou para dar cartão amarelo. O cartão amarelo que o Alan levou no finalzinho do primeiro tempo já era para ter saído muito mais cedo. Para o próprio Alan, para o Ayrton Lucas, para o Gerson, que também deram entradas duras. Então, galera, resumo da parada é a seguinte: o Flamengo vai ter o jogo do ano terça-feira contra o Milionários. O Milionários nem vaga na Sul-Americana pode mais. O Milionários vai para passear do Maracanã, tirar umas fotinhas do Pão de Açúcar, do Cristo Redentor e voltar para Bogotá. É obrigação do Flamengo vencer para classificar, mas mais do que isso, é obrigação do Flamengo ser convincente. O Flamengo, ele é superior. Quando você vai olhar escalação por escalação, papel por papel, time por time, você vai ver o Flamengo superior a praticamente todos os adversários que ele enfrenta. A grande maioria. Mas ele só tem sido superior no papel, não na performance, não na qualidade, não no desempenho, não no jogo apresentado. Para quem tem o técnico que treinou a seleção brasileira nas últimas 2 Copas do Mundo e tem o material que tem, não dá para jogar só isso. É pouco. É criar crise onde não tem. Bom, aí o torcedor faz a leitura que ele quiser.
Se ele achar que tem desonestidade na análise, ele não tem nem que estar consumindo. Se você acha que eu estou aqui querendo plantar crise, você não precisa nem estar aqui, você não tem nem que estar inscrito aqui. Eu pauto o meu trabalho pelo que eu vejo, pela honestidade. Eu não posso chegar aqui e dizer para você, nossa, hein, exuberante a performance em Manaus. Desculpa, não. Não é. Pega os últimos jogos do Flamengo aqui. É o Flamengo que vai bem contra o Corinthians, aí vai mal no jogo, sabe assim, anda para frente, casinha para trás. Casinha para frente, casinha para trás. Não dá. Esse Flamengo precisa ser regular, esse Flamengo precisa ser constante, esse Flamengo precisa ser convincente. E só sobre Gabigol, o Tite ontem não colocou o Gabigol, fez as 5 alterações, acho até que era um jogo que poderia caber o Gabigol. Cara, não dá para ficar assim, o Gabigol, ele faz parte do elenco, ele vai ficar lá até dezembro, comendo o banco, entrando quando puder entrar. O Tite não vai se preocupar, e aí, na boa, eu vou colocar o Gabigol para ele receber uns aplausos aqui em Manaus, a galera dá uma moral, ele não pode se preocupar com isso. A decisão de entrar com o Gabigol ontem no segundo tempo deveria ser uma decisão, caso ele a tomasse, pensando no desenvolvimento do time na partida, numa melhora que o Gabigol poderia apresentar. Acho que daqui para o fim do ano, cara, aplauso, não pode pesar muito na decisão, mas é algo com o qual o Gabigol vai ter que conviver. Eu acho que o carinho que ele recebeu em Manaus ontem não vai ser o que ele vai receber no Rio na terça-feira que vem. Mesmo se ele não entrar, só o simples fato de estar no banco, de ter o nome anunciado no telão, vai ser pesado. Eu não sei se o Gabigol consegue reverter isso até o fim do ano. E tem tudo para ser melancólico esse desfecho. O maior ídolo dessa atual geração do Flamengo, o cara que deu, entre aspas, porque não fez sozinho, mas entre aspas, deu 2 Libertadores ao Flamengo, esquentando o banco, sendo vaiado, com faixa de protesto, mas ele provocou isso. E não vai ser o Tite que vai consertar isso, é o Gabigol que vai ter que consertar, mostrando nos treinos e aproveitando os minutos, que serão poucos, imagino, até o fim do ano. Ele se colocou nessa situação. Não tem muito jeito. Então, enfim, esse é o Flamengo, cara. Flamengo hoje abaixo do que pode fazer. Então, vamos ver o que esse time vai apresentar na terça-feira contra o Milionários. Esse time chega pressionado para fazer um bom jogo contra o Milionários terça-feira. Só sobre Estevão, notícia de hoje, o Palmeiras já teria se acertado com o Chelsea, 350 milhões de reais seria o valor da venda, 60 milhões de euros seria o fechamento da transação nessas bases, e aí o Palmeiras fica com 70% desse valor e os representantes do Estevão, ele, a família, ficam com os 30% restantes. Tinha ali uma questão de resolver cláusulas de bônus, alguns detalhes adicionais do contrato que, segundo as informações, já foram resolvidos aí, ainda vai ter uma fatia variável e tal. O Estevão só sai no ano que vem, mesmo esquema do Endrick, vendido com 17, o Endrick foi até mais cedo, foi vendido com 16, só pode sair quando completar 18 anos por exigência da legislação, então seria em abril de 2025, mas o Palmeiras chegou para o Chelsea e falou, olha só, junho começa o Mundial, o Super Mundial, a gente quer que ele fique para jogar o Super Mundial, ao invés de ir em abril, vai em junho e julho, quando acabar o Super Mundial, beleza? E o Chelsea topou e o Estevão vai acertar com o time inglês. Mas o Estevão está cometendo um erro, o Chelsea é uma bagunça, ele poderia ir para um melhor destino. Primeiro vamos lá, você precisa olhar o mercado. O Real Madrid já contratou o Vini, já contratou o Rodrigo, acabou de contratar o Endrick, o Mbappé está chegando. O mercado, neste momento, não apresentou o Real Madrid como uma opção viável ao Estevão, ok? O Real Madrid não se manifestou, não teve interesse. O elenco já está inchado para o ataque. O Barcelona, coitado, vende o almoço para pagar o jantar hoje, não sabe o que vai fazer da vida, não sabe nem o que vai fazer com o Vitor Roque, que ele acabou de comprar e pagou caro, pagou 40, não sabe nem o que vai fazer com o Vitor Roque. Então, esquece, não é uma opção nesse momento. Então, o Chelsea se apresenta como um clube com potencial de investimento, jogando a principal liga do mundo, que é a Premier League. Numa temporada atual, onde as coisas não foram tão bem, esse time ficou na primeira parte da tabela, nas primeiras colocações de um campeonato que é difícil, como a Premier League, um campeonato de nível de exigência altíssimo e que vai ser essencial, vai contribuir muito com o aprimoramento, a lapidação, a maturidade de um garoto como o Estevão, com o talento que tem, com a qualidade que tem. Ele vai jogar na principal liga do planeta. Se ele vai ter minutos, se ele não vai ter minutos,
Aí nós vamos ter que aguardar. E eu acho que comparar a situação do Estevão com as situações do Ângelo e do David Washington, por exemplo, não me parece preciso, porque o Ângelo tinha acabado de chegar no profissional, com uma pressão muito grande, num clube extremamente bagunçado, fadado ao rebaixamento. A evolução do Ângelo foi extremamente prejudicada por esse contexto. E o David Washington, a margem de observação que a gente tinha era ainda menor. Ele tinha acabado de subir para o profissional, aí fez aquele gol contra o Vasco em São Januário, foi aparecendo e tal, mas uma aposta. O Chelsea não contrata o Estevão como aposta. Quem paga 60 milhões de euros num garoto de 17 anos está enxergando como um grande talento com enorme potencial para marcar época no clube. Os valores, as circunstâncias da negociação também transmitem alguns recados. Então, acho que para o que o mercado oferecia, em termos de oportunidades, pelos valores altíssimos para um garoto de 17 anos e para a liga que o Chelsea disputa, que é a Premier League, eu acho que está longe de ser um passo em tese. Pode ser que no futuro se comprove um erro, mas olhando agora, e eu não vou aqui esperar, não, eu vou esperar acontecer para dizer se foi bom ou ruim, não. Eu tenho que dividir com você a minha primeira impressão. A minha primeira impressão é de que está longe de ser uma péssima escolha do Estevão pelo Chelsea. Se o mercado lhe oferecesse outros projetos, um Real Madrid, um Bayern de Munique, que não costuma fazer esse perfil de contratação, mas só para citar outros clubes, ok, mas não foi essa a realidade da negociação. Não é esse o cenário que se apresentou para o Estevão. Então, dentro do que era possível fazer, e também benéfico para o Palmeiras, para algum nível de retorno do investimento na formação do garoto, eu acho que neste primeiro momento, todas as partes saem comemorando. E que o Estevão aproveite muito a chance. E que o Palmeiras aproveite muito esse mais um ano de Estevão. Porque tem muito talento, tem muita bola e tem tudo para ajudar muito o Palmeiras nas competições que vai disputar ainda por aqui. Uma pena que os meninos subam e a gente já saiba que eles vão embora rapidinho, né? Que loucura, né? Mas é a realidade econômica do futebol. O que você pensa? Eu ainda vou voltar nesse assunto do Estevão com mais calma, mas só para aproveitar o impacto da notícia de hoje aí, desse acerto que está se concretizando. O que você pensa? Foi uma boa para o Estevão ou não foi? Tá comigo ou não concorda comigo nessa? Deixa nos comentários, like do vídeo. Boa quinta-feira para todo mundo, os vídeos estão corridos, eu estou num clima de mudança, o bicho está pegando, me desculpa se o almoço for mais curto, juízo e tchau.